Se você está com dificuldades na hora de resolver exercícios que envolvam um sistema de blocos, então essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a terceira aula aqui no canal sobre sistema de blocos. Na primeira aula tínhamos blocos aí que estavam na horizontal e dessa maneira encontramos a aceleração do sistema e também a força resultante em cada bloco. Na segunda aula tínhamos um bloco que se movimentava na vertical e um que se movimentava na horizontal. E dessa maneira também calculamos aí a aceleração daquele sistema. Hoje faremos alguns exercícios um pouquinho diferentes daqueles feitos nas aulas anteriores, certo? Faremos 4 exercícios hoje nessa aula. Bora lá para o primeiro. Olha só, seja o sistema mostrado na figura, certo? Então aqui a gente tem um sistema. A caixa 2 tem massa aqui, pessoal, de 2 kg. Ela está descendo com velocidade constante e igual a 1,5 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa 1 e a mesa que a sustenta é 0,4. Qual é a massa da caixa 1 em quilograma? Dado a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, primeira coisa, eu tenho que achar a massa da caixa 1. Mas olha só, o que ele falou? Que a velocidade é constante da caixa 2. E como ela está ligada aqui por um fio na caixa 1, a velocidade da caixa 1 também é constante. Então esse sistema aqui está em equilíbrio, certo? Ele está com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. O que isso significa? Que a resultante das forças para cada caixa tem que ser zero. Então, força para baixo é igual a força para cima, força para direita é igual a força para esquerda, e por aí vai. Então, a força resultante tem que ser zero, certo? Esse sistema está em inércia. Então, vamos lá. Para eu descobrir a massa da caixa 1, primeiro passo, vamos marcar as forças em cada caixa, e depois vamos equacionar. Então, olha só, aqui na caixa 1 a gente tem um peso, né? Já que todo o corpo é atraído pela Terra, o peso sempre apontando para baixo, chamei aqui de P1, que é caixa 1. E a gente tem a normal sobre a caixa 1, que eu chamei aqui de N1. Por quê? Porque essa superfície aqui empurra a caixa 1 para cima. Certo? Então, de novo, peso porque a Terra atrai, normal porque a superfície empurra para cima. Normal sempre fazendo 90 graus com a superfície. Como a gente tem uma corda, a gente vai ter uma tração aqui. Certo? Então, a gente tem uma tração, por quê? Porque a corda está puxando a caixa 1 para a direita. E a gente tem a força de atrito para a esquerda. Como ela se movimenta para a direita, o atrito vai ser aqui para a esquerda. Certo? Vamos para a caixa 2. A caixa 2 tem o peso, chamei de P2, né, para não confundir com P1 aqui, já que ela está sendo atraída pela Terra também. E tem a corda, a mesma corda, viu, que puxa a caixa 1, puxa a caixa 2. Então, tem a mesma tração, já que estou considerando aqui que é um fio ideal. Certo? Então, a mesma tração aqui na caixa 1 e na caixa 2. Pessoal, vocês viram que eu não coloquei a setinha aqui em cima da tração de representação de vetor. Certo? A tração é um vetor, porém, eu estou querendo mostrar aqui que o módulo da tração é igual em qualquer ponto da corda. Certo? Mas é lógico, ó, que olha só, a direção e sentido aqui é diferente, a direção e sentido aqui. Mas o módulo é igual nas duas trações. É isso que faz uma polia ideal e um fio ideal, né? A tração aqui vai ser igual em todos os pontos da corda. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu tenho que saber aqui? Olha só. Eu sei, para o bloco 1, que é o P1, que é o peso dele, é igual ao normal. Por quê? Porque ele está em equilíbrio. Ele está com velocidade constante. Certo? Está em equilíbrio dinâmico aí, né? Então, eu sei que P1 tem que ser igual a N1. Certo? Até porque, mesmo que ele não tivesse com velocidade constante, pessoal, P1 ia ser igual a N1, porque o movimento está na horizontal aqui. Certo? Então, P1 e N1 estão em equilíbrio. Então, são iguais. E eu sei também que a força de atrito é igual à tração. Dessa maneira, ele se desloca aqui com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Assim como o bloco 2. Então, N1 igual a P1, força de atrito é igual à tração, no bloco 1. No bloco 2, como ele também está em equilíbrio, então P2 tem que ser igual à tração. Dessa maneira, ele se desloca com velocidade constante. Certo? Então, P2 é igual à tração. Vamos lá, pessoal. O que foi dado aqui no enunciado? Foi dada a massa da caixa 2, né? Que é 2 kg. Foi dado o coeficiente de atrito cinético. Por que cinético? Porque o corpo que o bloco 1 está em movimento, né? Se estivesse em repouso, seria o estático que a gente ia trabalhar.
mas está em movimento, então é o cinético. A velocidade, que vocês vão ver que a gente não vai usar, só mesmo para saber que tem velocidade constante, e a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Vou calcular primeiro aqui o P2, que é o peso do bloco 2. Por quê? Porque aí eu sei que ele é igual à tração, e aí eu descubro a tração, eu sei que é igual à força de atrito. Porque, ó, pessoal, esse T aqui é o mesmo valor de T aqui. Certo? Então, se eu descobrir esse, automaticamente descubro a força de atrito. Então, vamos lá. A massa de 2, a gente sabe que é 2 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso do bloco 2 é 20 newtons. Então, pessoal, se o peso do bloco 2 é 20 newtons, a tração é 20 newtons, porque tem que ser igual. E a tração aqui no bloco 1 é a mesma do bloco 2. Então, a força de atrito tem que ser 20 também. Certo? Então, a tração é 20, força de atrito 20. Então, vou descobrir a força de atrito. E força de atrito é o quê? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Certo? No caso aqui, seria a normal do bloco 1. Certo? Então, seria a normal aqui do bloco 1. Então, vamos lá, pessoal. O que é, no caso aí, o coeficiente de atrito? É o 0,4. E a força de atrito eu sei que é 20. Certo? E a normal? A normal vai ser igual ao peso. A gente viu aqui, ó, N1 é igual a P1. Certo? Então, o que é o P1? É a massa vezes a gravidade. Só que é a massa do bloco 1. Então, seria M1 vezes G. Certo? Aí eu meio que desdobro aqui o N1, que é igual ao peso. E o peso é massa vezes gravidade. Massa do 1 vezes a gravidade. Vou substituir aqui 20, então, que é a força de atrito. 0,4 coeficiente de atrito, a gravidade 10. 0,4 vezes 10 dá 4, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 e vou passar dividindo 20, certo? Porque não está multiplicando, passa dividindo. E 20 por 4 vai dar 5. 5 o quê? 5 quilogramas. Então a resposta aqui é a letra E. Então a massa do bloquinho 1, certo? Da caixa 1, no caso, é, no caso, 5 quilogramas. Então o que a gente fez? Equacionou, depois de ter marcado as forças. A gente sabe que força por um lado é igual a força por outro, já que está em equilíbrio. Certo? Está em inércia aqui no caso. Aí a gente achou, no caso aqui, o peso do bloco 2, que é igual à tração, que é igual à tração, que é igual à força de atrito. Aí achando, aqui no caso, força de atrito 20, a gente sabe o coeficiente de atrito, sabe a gravidade, e a gente acha a massa do bloco 1. Certinho? Então foi isso que a gente fez. Vamos agora para a questão 2. Questão 2. Um bloco de massa 3 kg está apoiado sobre uma mesa plana horizontal e preso a uma corda ideal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, conforme mostra o desenho. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa 1 kg no gancho. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco A e a mesa são, respectivamente, μ igual a 0,50 e μc igual a 0,20. Determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tem que descobrir a força de atrito entre a mesa e o bloco A. Primeiro passo, vai ser pendurado aqui o bloco B. Então, pendura ele aqui, certo? Nesse gancho. Pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos marcar as forças primeiro, certo? Porque a gente não sabe se esse sistema aqui está em movimento ou não, certo? Por que a gente não sabe? A gente não sabe quanto que é o atrito aqui. Porque pensa assim, se eu faço uma força aqui de 20 newtons, só que o atrito estático, ele consegue ser de 20 newtons, quer dizer que o sistema não se move. Certo? Eu tenho que fazer uma força maior do que o atrito estático. Então, o primeiro passo, marcar as forças. Depois a gente vai ver o quanto que é o atrito estático e quanto que seria o atrito dinâmico. Certo? Se tivesse em cada uma das situações. E aí a gente analisa. A gente calcula peso e tudo mais e a gente consegue analisar. Então vamos lá. Bloco A tem peso sobre ele, né? A Terra está atraindo o bloco A. Certo? E tem normal, por quê? Porque essa superfície empurra ele para cima, fazendo 90 graus, né? Então NA e PA porque é do bloco A. Tem uma corda puxando o bloco A para a direita, então tem tração. Certo? E como eu estou puxando ele para a direita, tem que surgir uma força de atrito contrária a essa tendência de movimento ou movimento, né? Então a força de atrito estaria para a esquerda. O bloco B tem que ter o peso, né? A Terra atrai ele para baixo também, PB, e a tração. Certo? Tração por quê? Porque a corda puxa ele para cima, né, pessoal? A corda sempre puxa o corpo. Ok?
Então vamos lá. PB aqui, PA e NA, né? Só para distinguir cada corpo. Mas vamos lá. Então olha só. Se por acaso a gente calcular o atrito estático máximo e perceber que esse peso aqui é maior do que ele, então quer dizer que o bloco A entrou em movimento, assim como o bloco B, e aí o atrito vai ser igual ao atrito cinético, que é o atrito que surge quando o corpo está em movimento. Agora, se o peso do bloco B aqui não for, no caso, maior do que o atrito estático máximo, então vai ser igual ao peso do bloco B, certo? Então, dessa maneira que a gente vai ter que pensar aí. Então, primeiro tem que descobrir se está em movimento ou está em repouso. Para isso, eu vou descobrir qual que é o atrito estático máximo e também vou calcular aqui quanto que seria o atrito dinâmico se ele tivesse em movimento. Então, vamos lá. O que foi dado? Foi dada a massa do bloco A, 3 kg, do bloco B a massa é 1 kg. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e, no caso, a superfície aí é 0,5. E o cinético é 0,20. E foi dada a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o atrito estático. O atrito estático, pessoal, ele vai ser um valor entre 0 e o μe vezes a normal. Certo? No caso, a normal do bloco A. Então, ele pode ser qualquer valor entre 0 e essa multiplicação aqui. Então, vamos lá. Mas olha só. Aqui, como eu já comentei, o peso de A é igual ao normal de A. Já que eles estão em equilíbrio, que não tem movimento aqui na vertical, né? Se tiver movimento, vai ser na horizontal. Se tiver. Então, o peso de A não é massa de A vezes a gravidade? Então, o peso de A é massa de A vezes a gravidade. A massa de A é 3, a gravidade é 10. Então, fazendo a multiplicação, 30 newtons. Então, a normal também é 30. Certo? Então, de novo, pessoal. Nesse caso aqui, o peso é igual a normal. Então, se eu achar o peso de A, que eu já achei, né? Massa vezes gravidade, eu automaticamente achei a normal. 30 newtons. E o coeficiente de atrito estático foi dado que é 0,5. Então, fazendo aqui 0,5 vezes 30 vai dar 15. Então, olha só, a força de atrito estático vai ser entre 0 e 15 newtons. Então, pensa assim, se eu puxar aqui com uma tração de 1 newton, o atrito estático vai ser 1 newton. Se eu puxar com uma tração de 10 newtons, o atrito estático vai ser 10 newtons. Se eu puxar com 15 newtons, o atrito estático é 15 newtons. Eu tenho que puxar com qualquer valor maior do que 15 newtons. Não precisa ser 16 newtons, pode ser 15,00001, por exemplo. Certo? Mas tem que ser um valor maior que 15. E aí, se eu puxar com um valor maior que 15, aí o atrito vai ser, no caso, cinético. E o atrito cinético é só fazer o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. No caso, a mesma normal, né? Que é do mesmo bloco. Então, seria 0,20, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes 30, que daria 6 newtons. Então, se eu puxar aqui com uma tração maior do que 15, o atrito vai ser o cinético, que é 6 newtons. Qualquer outro valor entre 0 e 15, o atrito vai ser igual à tração. Certo? Então, vamos lá. Quem que vai determinar isso? Vai ser o peso de B. Então, eu vou calcular o peso de B. Por que o peso de B, pessoal? Imagina assim que ele não se move. Então, se eu puxar aqui com 5 newtons, o peso de B for 5 newtons, a tração é 5, aqui é 5, então aqui é 5. Se eu puxar aqui com o peso, no caso, for 10, então aqui é 10 tração, 10 aqui, 10 aqui. Certo? Aí se aqui for 16, que é maior que 15, aí aqui vai ser um valor, certo? Aqui vai ser outro valor, e aqui já passou, né? Você puxou com mais que 16, com mais que 15. Aí esse atrito aqui tem que ser o de 6 newtons, certo? Então, vamos lá. Ok, pessoal, então, peso de B vai ser a massa de B, que é 1 vezes 10, que é a gravidade. Então, 10 newtons. Pessoal, o peso de B é 10 newtons. Então, não é suficiente para fazer com que essa tração aqui seja maior que 15 newtons e o atrito passe a ser o dinâmico, o cinético, que é a mesma coisa. Então, se o peso de B é 10 newtons, a tração vai ser 10 e a força de atrito vai ser 10. Certo? Então, se o peso de B é 10, a tração é 10, a força de atrito é 10. Já que esse sistema aqui está em repouso. Certo? Então, força para baixo é igual a força para cima, força para esquerda é igual a força para direita, força de atrito é 10 newtons. Então, ele não está em movimento. O atrito que existe lá é o estático. Resposta correta, então, é a letra D. Agora vamos para a questão 3. Questão 3. Pessoal, na figura, os blocos A e B, unidos por uma corda ideal,
possuem massas respectivamente iguais a 8 kg e 2 kg, sendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície no qual ele se encontra apoiado vale 0,75. Sabe-se que uma força horizontal F de módulo 100 newtons atua no bloco A, de modo a acelerar o sistema na direção e no sentido do vetor A, certo? Esse vetor aqui. Também ilustrado na figura. Considerando que G, a gravidade, tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado e que a polia é ideal, o valor do módulo da aceleração A é... Pessoal, então vamos lá. Eu preciso descobrir essa aceleração, o valor dela, certo? O que eu vou fazer? Marcar as forças sobre os blocos, como eu sempre faço para vocês. Depois a gente vai equacionar. E aí, depois a gente resolve um sistema e acha a equação. No caso aqui, achar a aceleração, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho o peso do bloco A, né? A Terra está traindo ele. Tem a normal, que empurra ele para cima. Já que ele está com uma superfície, a superfície empurra ele para cima, como a normal faz 90 graus com ela. NA e PA, porque é o bloco A. O que mais a gente tem? Essa força F, que já está marcada aqui, que é para a direita, puxando o bloco para a direita. Tração para a esquerda, né? Que a corda puxa o bloco para a esquerda. E olha só, aqui que tem uma sacada, hein? Geralmente a gente coloca aqui a força de atrito para a direita. Por quê? Porque a tração puxa para a esquerda e o atrito para a direita, que a tendência de movimento dele seria para a esquerda. Só que aqui ele está sendo acelerado para a direita. Ou seja, a força de atrito está no mesmo sentido aqui, pessoal, em direção que a tração. Então a força de atrito está para a esquerda nesse caso. Já que essa força F está acelerando para a direita. Então o atrito aqui é o contrário a esse movimento. Certo? Então, bastante atenção nisso. Isso aqui pode fazer você errar a questão. No bloco B, o que a gente tem? O peso do bloco B, a Terra está atraindo ele, e a tração. Lembrando que eu não coloquei a setinha aqui em cima da tração, porque eu estou considerando ter o mesmo módulo, já que é a mesma corda. Mas não que é o mesmo vetor, né, pessoal? Olha só, a direção e sentido são diferentes. Por isso que eu não coloquei aqui a setinha em cima igual eu coloquei os outros. Só para mostrar que é o módulo da tração que é igual. Já que é uma corda ideal. E a polia ideal também. Então, em todos os pontos da corda, a gente tem a mesma tração. Certo? Vamos lá. Vamos equacionar aqui. Para o bloco A. Pessoal, bloco A. O que a gente vai ter? Força resultante. Pessoal, a aceleração está para a direita. Então, tem que ser o F menos quem está para a esquerda, que é tração e força de atrito. Então, olha só. Força resultante em A, usando aqui a segunda lei de Newton. Tem que apontar para onde aponta a aceleração. Ponta para a direita. Então, força resultante tem que ser o valor da direita menos os valores da esquerda, né? Certo? Porque estão em sentidos opostos. Então, tem que ser F menos tração menos força de atrito. E a gente sabe que força resultante, pela segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Certo? Aqui, no caso, força resultante em A é massa de A vezes a aceleração do sistema. E aí eu posso juntar as duas, né? Então, F menos tração menos força de atrito é igual a massa de A vezes aceleração. Então, essa aqui é a primeira equação que a gente vai ter. Agora, vamos para o bloco B para achar outra equação. Bloco B, que a gente vai ter aqui? Pessoal, aqui ele vai estar subindo, né? Já que está sendo acelerado para a direita, ele vai estar subindo. Então, tração é maior do que peso. Então, é tração menos peso do B. Certo? Então, se eu fizer força para cima menos força para baixo, tem que dar força resultante em B. De novo, pessoal, está subindo. Então, tração menos força em B. Menos peso de B. E eu sei que força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. No caso aqui, massa de B vezes aceleração. Então, força resultante em B pode ser escrita dessas duas maneiras. Vou juntar as duas agora, igual eu fiz aqui em cima. Então, tração menos peso de B tem que ser a massa de B vezes aceleração. Dessa maneira, eu tenho essa equação aqui. E tenho essa equação aqui. Tem duas equações para eu montar um sisteminha. Então, vou montar o sistema. Então, a equação para o bloco A, a equação para o bloco B. Então, para o bloco A é força F menos tração menos força de atrito igual a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B, é tração menos o peso de B, certo? Que é igual a massa de B vezes aceleração. Pessoal, dá para eu achar alguns valores aqui. Ó. No caso, o F foi dado, certo? Tração eu consigo cortar. E dá para calcular aqui também força de atrito e tudo mais, certo? Dá para calcular o peso de B também, para ficar mais fácil para a gente resolver esse sisteminha. Então, vamos lá. O que foi dado aqui no caso? Foi dado a massa de A,
que é 8 kg, a massa de B, que é 2 kg. O coeficiente de atrito cinético porque está em movimento, né? Então 0,75. A força F, que é 100 newtons, e a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou começar a achar esses valores aqui para a gente deixar só a aceleração como incógnita, para facilitar nossos cálculos. E aí a outra incógnita seria a tração, que eu vou cortar aqui na hora que eu somar. Menos T mais T vai dar 0. Então vamos lá. O peso de A. Pessoal, o peso de A eu vou precisar aqui, por causa que eu vou ter que usar a força de atrito, certo? E a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes, no caso, a normal. Certo? E a normal em A é igual ao peso de A. Então eu sei aqui que é a massa de A vezes 10, que é a gravidade, então dá 80 newtons. Então 8 vezes 10, 80 newtons é, no caso, o peso do bloco A. O peso do bloco B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Então 2, que é a massa do B, vezes 10, dá 20 newtons. E a normal, como eu falei para vocês, a normal do bloco A, porque a gente vai descobrir aqui a força de atrito, né? É igual ao peso, já que estão em equilíbrio os dois, força para baixo com força para cima aqui. Então, 80 newtons também é normal de A. Vamos lá, força de atrito. Pessoal, essa força de atrito aqui, ó, entre o bloco A e a superfície, é só fazer o coeficiente de atrito cinético vezes a normal em A. Então é 0,75, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes 80, que é o peso do bloco A. Então 0,75 vezes 80 é 60 newtons. Ou seja, todo mundo que eu preciso aqui eu consigo substituir agora. E aí vai ficar só tração e aceleração, a tração eu vou cortar. Então vamos lá. F foi dado, né? 100 newtons. Força de atrito, 60 newtons. A gente acabou de descobrir aqui. Peso do B, 20 newtons. Massa do A, 8 kg. Massa do B, 2 kg. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, antes de somar, que eu vou somar, né, para resolver. Eu vou fazer 100 menos 60 aqui, ó, só para dar uma enxugada nesses cálculos. 100 menos 60, 40. Certo? É a mesma equação aqui, escrita um pouquinho mais enxuta. Agora eu vou somar. Olha só, quando eu somar aqui, menos T com mais T vai embora, né? Então a tração vai embora. E aí eu consigo descobrir o A. Então eu corto T com T, que eu estou somando aqui, vai embora. Aí vai ficar 40 menos 20, e 40 menos 20 a gente sabe que é 20. E 8A mais 2A. 10A, certo? Então 40 menos 20 dá 20. 8A mais 2A, 10A. Vou pegar o 10 e passar dividindo. Então vai ficar 20 por 10, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do sistema, que no caso é a letra B de bola. Agora vamos para a quarta e última questão. Questão 4. No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais, massas desprezíveis e o fio inextensível. E não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo-se que os corpos A e B têm massa, respectivamente, iguais a 4 kg e 2 kg, e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, qual o valor do ângulo θ que o plano inclinado forma com a horizontal? Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então eu tenho que descobrir o ângulo θ. Como que eu vou fazer isso? Eu vou marcar as forças sobre os blocos, vou equacionar, resolver um sistema. Ah, mas aonde que vai aparecer o ângulo? Pessoal, lembra lá na aula de plano inclinado que a gente ia fazer a decomposição, né, do peso do bloco aqui que estava no plano inclinado, e aí aparecia o peso em função de seno e cosseno, certo? As duas componentes. E é dessa maneira que a gente vai descobrir, porque vai aparecer lá na nossa equação um seno de θ, que vocês vão ver daqui a pouco. E aí o que vai acontecer? Na hora que você descobrir o seno, vai ser um seno que você conhece, e aí você vê qual ângulo que é, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, marcar as forças sobre cada bloco. O bloco A tem o peso dele, está sendo atraído pela Terra, e tem a tração aqui, a corda puxando ele para cima. Certo? Eu não coloquei a setinha em cima da tração, porque eu sei que é o mesmo módulo aqui no bloco B. Então vamos lá. No bloco B a gente tem o peso de B, né? Puxando ele para baixo. A gente tem a normal, né? Pessoal, a normal que não é para cima, por quê? Porque o plano é inclinado. Então tem esse normal, tem que fazer 90 graus com o plano. E a tração puxando ele para cá. Lembra que essa tração tem o mesmo tamanho dessa. A corda aqui é a mesma e é ideal. Então a tração é igual em todos os pontos. Certo? Não coloquei setinha porque não é o mesmo vetor tração, esse é o mesmo módulo. O que a gente faz no plano inclinado? A gente decompõe esse peso
e uma componente aqui paralela ao plano inclinado e uma perpendicular. Qual que é, no caso, aqui no o PBX? A gente sabe que é vezes o seno de θ, certo? E o PBY, que é aqui, que é perpendicular ao plano inclinado, é vezes o cosseno de θ, certo? Então, de novo, eu decompus o peso em duas componentes, uma paralela ao plano aqui no caso inclinado, e uma perpendicular a ele. E lá nas aulas, pessoal, de plano inclinado, a gente viu que esse peso aqui, essa componente do peso, que é paralela ao plano inclinado, é só você pegar o peso do bloco e multiplicar pelo seno do ângulo de inclinação. E essa componente aqui, que está perpendicular ao plano, que é o PBY, é só pegar o peso do corpo, que é o PB, né? O peso do corpo B, vezes o cosseno do ângulo aqui de inclinação. Certo? Mas esse aqui vocês vão ver que não vai ser muito útil para a gente nesse caso. Por quê? Porque esse PBY vai ser igual a normal. Certo? Então essa aqui cancela com essa. Para a gente, os importantes vai ser esse aqui. Então, PBX aqui no caso, que vai ser bem importante para a gente. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Para o corpo A, vamos fazer uma equação para ele. O que a gente vai ter? Ele vai estar acelerado para baixo, certo? Ele vai descer verticalmente com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse peso tem que ser maior que a tração, porque ele está descendo acelerado, certo? Então, o que eu sei? Que PA tem que ser maior que a tração. Então, PA menos tração tem que dar a força resultante. Lembra? Força resultante, quando eu tenho forças que são opostas, tem que ser uma subtração. Se são no mesmo sentido, é uma soma. Então, vai ser PA menos tração. E eu sei, pela segunda lei de Newton, que força resultante, no caso do bloco A, é a massa do A vezes a aceleração. Certo? Vou juntar as duas coisas. Então, PA menos tração é a massa de A vezes a aceleração. Então, peso de A menos a tração é a massa de A vezes a aceleração. Para o bloco B, vou montar também uma equaçãozinha. Pessoal, ele vai estar meio que subindo aqui, né? Então, a tração tem que ser maior que o PBX. E o PBX a gente sabe que é o PB vezes seno de θ. Então, ó, vai ser tração menos o PBX, que é PB vezes seno de θ. Olha só, apareceu o θ aqui, ó. Na hora que a gente resolver o sistema, a gente vai achar o seno de θ e aí a gente vai ver qual ângulo tem esse tal seno. E eu sei que a força resultante em B tem que ser a massa de B vezes a aceleração. Vou juntar as duas coisas. Então, tração menos o PBX, que é o PB vezes seno de θ, é igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos lá, pessoal, montar o sisteminha. Pessoal, juntamos aqui uma equação para o bloco A, para o bloco B, e montamos esse sisteminha aqui, certo? Na hora que eu somar aqui, vocês vão ver que vai sumir a tração, né? Porque eu tenho mais tração embaixo e menos tração em cima. Na hora que eu somar, ela vai sumir, certo? O PA e o PB, a gente consegue calcular para trazer para cá. E a massa de A e a massa de B a gente tem, a aceleração também. Aí vai ficar só o seno de θ para a gente descobrir. Então, vamos lá. Vou somar as duas. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Tração menos tração, vai embora. Então, eu vou ter PA menos, quem está embaixo aqui, né? Porque o PA mais o menos PB seno de θ. E eu vou somar MA com MB aqui. Certo? Se eu quisesse resolver antes, também podia. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui, então? Pessoal, vou pegar os dados que foram dados, né? A massa de A é 4 kg, a massa de B 2 kg, a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Quanto que é o peso de A? Muito fácil, a massa de A vezes a gravidade. Então, 4 vezes 10, 40 newtons. Então, PA aqui, 40 newtons. Quanto que é o peso de B? A massa de B, né? Que é, no caso, aí 2 kg, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai ser 20 newtons. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e substituir. Então, 40 no PA e 20 no PB. E quanto que é a massa de A? 4, a massa de B, 2. E a aceleração foi dada, que é 5. Certo? Então, aqui vai dar 6, somando aqui dentro do parênteses, nas duas massas. 6 vezes 5 vai dar 30. Certo? E eu vou pegar esse 40 e vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 30 menos 40. Pessoal, eu multipliquei aqui 6 vezes 5, 30. Eu passo 40 para lá subtraindo. Aí, o que vai dar? Vai dar menos 10 aqui, né? 30 menos 40, menos 10. Eu passo menos 20 dividindo. Aí, menos com menos dá mais. E eu vou simplificar, ó. Dá para você cortar o zero aqui com o zero aqui, né? Aí, o que vai ter?
A gente vai ter meio. Então, pessoal, chegamos aqui que o seno de θ é meio. Agora ficou fácil, né? Quem tem o seno meio? Nós sabemos que é 30 graus, né? Estamos cansados aí de resolver exercícios onde usamos aqui o seno de 30 graus é meio. 1/2. E o meio, quem que é em radianos? Pessoal, o meio não, 30 graus. Quem que é em radianos? É π/6. Certo? Então, π/6 é a letra D. Então, a resposta aí, letra D de dado. Certinho? Então, o que a gente fez? Marcou as forças em cada bloco. Decompomos aqui o peso de B, uma componente paralela ao plano inclinado, uma perpendicular. Fizemos uma equação de força resultante para cada bloco. Aí montamos um sisteminha, certo? Somamos as duas equações, achamos o PA e o PB para substituir aqui, já que a massa e a aceleração de cada bloco foi dado. Achamos o seno de θ, e aí a gente vê quem que tem esse seno. No caso é 30 graus, que é π/6. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.